Hoje nós estamos no céu aberto. E eu pensei assim, né? Quando passou para mês, eu pensava assim, nossa, até chegar agosto vai demorar. E já chegou, viu? Já chegou agosto. E aí, gente, você fala assim, tá rápido. Porque tá rápido. A gente acha que não tá rápido, mas tá muito rápido os dias, os tempos. E vou usar a música da Ana Paula Valadão. Não temos tempo para viver com ressentimento, irmãos. Não temos tempo mais. É hora de jogar fora, é hora de fazer alguma coisa com esse ressentimento. E esse ressentimento, muitas vezes, estão nos traumas. Os traumas provocam ressentimentos em nós. E o que é um ressentimento? Ressentimento. Então eu tive já um sentimento um dia, geralmente negativo, e eu passo a viver o ressentimento. Então eu fico trazendo ele de volta no meu cérebro, no meu pensamento e atingindo a minha alma. Não dá mais tempo, diz a música. Então eu digo para nós aqui o que o Espírito Santo diz para mim. Silmara, não tenho mais tempo, sabe? Vamos tratar os traumas logo. Vamos tratar coisas que não estão trazendo benefícios para nós agora. E aí eu entendi o que era o céu aberto. Porque então, gente, quando alguém te chama, né? No caso os pastores, te chama para trazer a mensagem, e vai demorar um tempinho ainda, você fala assim, nossa, o que eu vou falar de trauma no céu aberto? Mas existe um céu aberto sobre os nossos traumas, sobre os nossos ressentimentos, sobre as nossas mágoas. Primeiro, a gente pensa que não vamos dar conta. Depois a gente passa anos dando conta. E simplesmente a gente percebe que ele começa a ser o trauma, um bichinho de estimação para nós. A gente começa a viver o trauma até mesmo para contar para pessoas. Não, eu não posso fazer, eu não posso ir, porque eu tenho um trauma de não sei quando, que não me deixa fazer. E isso me torna vítima do meu ressentimento, vítima do meu trauma. Mas aí, vou usar a música de novo. Eu não tenho tempo para ter ressentimentos. Por quê, irmãos? Porque eu descobri que Ele me ama, diz a mensagem da música. Eu não tenho tempo para viver de ressentimentos, porque Ele me ama. Quem me ama? Aquele que morreu na cruz por mim, aquele que me fez na criação, aquele que cuida de mim todos os dias, com trauma ou sem trauma. Então nós vamos para um caminho que é muito sério, ter um trauma. Nós estamos deixando muitas vezes que os traumas tomem lugar de coisas muito sérias, muito pertinentes para nós vivermos, no trauma se torna. Porque aí eu fico vítima. Eu não quero cuidar, eu quero ser vítima daquele trauma. Por quê? Eu quero mostrar o quanto me fez mal aquela tal situação. E não é todo mundo que fica sabendo, né, irmãos? É mais você e quem está por perto. Então nós vamos para a palavra. Na palavra, irmãos, eu encontrei assim, bem explícito, bem aberto mesmo, duas mensagens. Uma mensagem que está em 2 Samuel 4:4. E eu vou ler para você, porque a gente tem tão pouquinho tempo. É isto aqui. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul
e Jonatas vieram a Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apresentando-se ela a fugir, o menino caiu e ficou coxo dos 2 pés. Ele quebrou as perninhas, caindo dela. Apresentando tal, o menino coxo, e o seu nome era Mefibosete. Muito bem. Vamos lá, então. Esse é o primeiro. O segundo, irmãos, está lá em Gênesis. Só que, irmãos, não dá para eu ler tudo isso, porque é muita coisa. E eu sei que você é conhecedor da palavra, e eu sei que você lê a palavra, e você conhece a história de José. E lá em Gênesis 38 a 50, capítulo 38 a capítulo 50, fala da história de José, o rapaz hebreu que foi traído pelos seus irmãos. É um trauma. São 2 traumas diferentes, irmãos. Veja só. Mefibosete era uma criança. E ele caiu do colo da sua babá e quebrou as 2 perninhas. Ele tinha 5 anos. Ele ficou coxo. E ele tinha um trauma físico. Sabe quando você ouve assim, ó, ai, fulano sofreu um acidente. O que aconteceu? Traumatismo craniano. É o quê? Quebrou o crânio. Aí tem um derramamento de sangue ou não, tal, e enfim, não é do nossa alçada aqui agora, né? Vamos só falar isso. Traumas físicos são quebraduras, né? Fraturas, algum tipo de ferida. Isso são traumas físicos. Na origem lá da palavra, no hebreu, trauma significa ferida. Mas aí, Mefibosete passou pelo trauma físico. Lá com 5 anos, quebrou as perninhas e não teve como endireitar. Por quê, irmãos? Porque houve uma guerra. Não sei se você conhece a história de Davi e Jonatas. Jonatas, filho de Saul, Saul que era rei, era para ser rei, e Davi foi rei no lugar dele. Leia lá, irmãos, você tem que conhecer o Antigo Testamento, porque senão o Novo não faz sentido para você. O Novo está fácil, já está Jesus. Vai lá no Antigo Testamento, onde estão todas as origens do Novo, e nós vamos entender bem melhor tudo sobre Jesus. Vai lá no Antigo. E aí o que acontece? Davi ficou um tempo nessa casa, né, aprendendo, entre aspas, porque ele era muito novo quando ele foi consagrado rei. E ele ficou lá com a família real, e muitas vezes ele teve muito acesso, muitas vezes não, ele teve muito acesso a Jonatas, filho de Saul. E eles prometeram um para o outro que acontecesse o que acontecesse, um deles faltando, o outro tomaria conta da sua família. E aconteceu, irmãos. Mefibosete é filho de Jonatas. Que aí o que aconteceu? Morreu o Saul, morreu o Jonatas numa guerra. Ficou Mefibosete. Anos depois, tempos depois, Davi, conversando lá com a sua cúpula, vamos rapidinho para a gente entrar no assunto. Onde está Mefibosete? Está assim, está assado. Mefibosete virou um nada, irmãos. Coxo, pobre, sem direito à herança, porque eles perderam tudo na guerra. E aí Davi, o rei, guarda esse nome, o rei Davi, lembrou-se do acordo entre os dois. E mandou chamar Mefibosete. Mefibosete poderia ter falado assim, agora, né? Agora que eu já passei fome, passei ridicularizações, passei isso, passei aquilo, estou coxo, estou
ridículo, agora ele vem falar comigo? Ele não fez isso. Ele foi, obedecendo o rei, ele foi. E ele se encontrou com o rei. Quando ele se encontrou com o rei, é emocionante, né, irmãos? Ele restituiu muitas coisas, conversando com o rei. José, lá, bem depois, ele teve um trauma psíquico, emocional. Imagina o seu irmão te jogando não sei onde, te vendendo não sei onde, e se tornando um nada. Por quê? Porque eles tinham ciúme desse rapaz. E ele se tornou o que depois? Depois de tantos anos preso, tantos anos ridicularizado também, tantos anos que ele ficou em poderio de escravidão, ele foi exaltado no seu trauma. Leia lá, irmãos, em Gênesis 38 a 50. Pode ser que a sua história esteja lá. Pode ser que a sua história, como eu achei muita coisa para mim, esteja lá em Mefibosete. Que nome ridículo, porque você vai ver lá o nome dele. Era chamado vergonha. Mefibosete está na linha de Baal. Ele era mais ou menos um nome escandaloso, vergonhoso, porque falava de coisas sexuais. Enfim, ele estava, dá licença, ferrado a vida inteira, né, irmãos? Coxo, com um nome ridículo, um nome que era vergonha e tudo mais. E a coisa vai indo entre esses dois. Aí eu digo assim, para mim mesmo, enquanto estudo, puxa vida, os acontecimentos no mundo do trauma, eles têm uma intensidade emocional muito grande, ele vem trazendo, arrastando coisas em nós, ele vem trazendo lembranças amargas, horríveis, a nossa vida toda. Meninas e meninos que são abusados sexualmente na infância, têm uma vida terrível quando adultos, quando jovens. Não se dão bem com a vida de matrimônio, com a vida de namoro, noivado, casamento. Ou seja, não se dão bem as meninas com rapazes, rapazes com meninas, e pode ser um trauma muito grande. E o que é um abuso sexual? Irmão, você não precisa nem tocar nessa menina ou nesse menino. Só de você olhar e remeter para eles um olhar sexual, essa criança não entende o que é isso. E aí você, às vezes, só passa a mão na perninha dela, ou traz a mãozinha dela para passar a mão na sua perna, nos seus seios, ou sei lá onde, porque mulher também faz abuso sexual em criança, viu, gente? Não é só homem, não. A gente só se escandaliza com o homem, mas isso não é real. Há mulheres que fazem abuso sexual em crianças, que vocês não têm ideia. E têm uma vida destruída depois. Essa criança, esse adolescente, né? Crianças que às vezes você brinca por brincar. Ah, isso aí não vai dar certo. Isso aí nasceu para puxar carroça. Isso aí é... Sabe, eu sei que você aqui talvez já não ouça mais isso, mas na minha idade, muitos pais eu ouvia falar isso. Ah, fulano nasceu para puxar carroça. O que significa puxar carroça? Que a criança era burra. Agora, o que é uma criança burra? O que é você chamar o seu filho de, ah, vai, você é pontinhos, né? Preenche aí do jeito que você quiser. Irmãos, a gente pensa, né? Nós pensamos que a criança não entende nada, mas ela entende, ela tem sentimentos.
Uma criança forma o seu caráter a partir dos 5 anos de idade, o caráter dela está formando. Então, quando você está formando o caráter de uma criança, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala para ela. Muito cuidado com o que você apresenta para ela, do que ela vê, não só o que você fala, porque está se formando o caráter da criança. E aí, continua, né, irmãos? Perda do pai, perda da mãe, a criança fica vulnerável, ela fica aberta a qualquer sentimento, às vezes, de pessoas ao seu redor. Crianças que são postas em abrigos, né, que o juiz coloca. Crianças que vão para conselho tutelar e depois são arrancadas de dentro de suas famílias. Olha, irmãos, a vida não é esse mar de cor-de-rosa que todo mundo imagina. A vida é dura lá fora. Muito dura. E nós precisamos aqui, povo de Deus, temos que entender como é a vida lá fora. Ah, mas é porque ele não tem Deus. Então, se nós temos, vamos lá fora. Vamos falar com quem não tem. E não é botando o dedo no nariz, porque aí você cria outro trauma. É acolhendo, é trazendo, é falando coisas para essas pessoas que nunca ninguém falou. E aí as coisas vão caminhando, né, irmãos? Eu hoje me orientei para eu não perder a hora, porque o tempo é tão pouquinho agora, né? E falar de trauma, gente, a gente precisa de um dia inteiro, sei lá. Irmãos, veja só. Enquanto Mefibosete era um nada, ele era um nada. Quando o rei olhou para ele e falou, tragam-me Mefibosete. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele olhou para o rei, e o rei o salvou do anonimato. Irmãos, olha nós aqui, olhe para o rei, que o rei vai nos salvar do anonimato. E que anonimato é esse? Daquele trauma, aquela dor, aquele punhal que você e eu colocamos em nós todos os dias, com as lembranças do passado, com as lembranças que estão nos apunhalando. Às vezes você assiste um filme, uma novela, uma propaganda, ou até um testemunho, e você automaticamente se remete ao passado, ao seu trauma. Mefibosete foi ao encontro do rei. Irmãos, faz a analogia, faz a ponte. Nós temos um rei para ir a qualquer hora na presença dele. Nós temos um rei onde nós podemos falar, olha, pai, está doendo tanto, eu sonhei de novo. Irmãos, tantas vezes, passou lá 20 anos do trauma, e você volta a sonhar com aquele momento. Não sonhar acordado, sonhar dormindo. Porque quando você sonha dormindo, o seu cérebro não para, né, irmãos? Como eu brinco sempre, o cérebro fica em stand-by. Sabe aquela luzinha da televisão que você desliga, ela fica vermelhinha? Nosso cérebro. Porque se o cérebro desliga, a gente morre. Então, por isso que nós sonhamos. E quando a gente sonha, a gente não tem censura, porque quando a gente está aqui acordado, opa, não posso arrancar roupa, não posso falar palavrão, não posso. Quando você dorme, o seu cérebro está liberado. Ele sonha e ele vive o que ele quer. Prestou atenção nisso? Que às vezes você sonha uma coisa e você fala, credo, dá até vergonha eu falar que eu sonhei isso. Mas porque o seu cérebro está sem censura. Ele está falando o que ele pode. E quando você está acordado, com censura, você não pode. Aí vem um sonho. Vem sonhos lá de não sei quando. Você fala, não é possível. Aí você passa uma semana inteira ressentindo aquele sonho de 20 anos atrás que você aconteceu na sua vida, aquele trauma. Então é muito difícil quando você está sofrendo efeitos dos traumas. Então veja, existem traumas físicos e traumas psíquicos. Está aqui. Emoção. E aí então o que acontece? Você pode passar por
Complexo de inferioridade, não, eu não posso. Não, não, imagina, isso não foi feito para mim. Eu já falei tanto isso, irmãos. Isso não é para mim, isso não foi feito para mim. Mas é mentira deslavada. É porque nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos inseguros, nós não conseguimos dar conta. Porque o nosso humano é muito frágil, muito frágil. E não damos conta. Coisas lá de criança. E eu sinto assim, irmãos, que os homens são piores, porque os homens não falam. As mulheres falam, choram, falam, mas homem que é homem, não fala. Isso é coisa boba de criança. E passa uma vida inteira, e às vezes aí ele cria os seus filhos, baseado em situações da sua infância, e o que acontece? Faz tudo de novo, e se torna um segundo, né? Porque aí é o pai e o filho, que pensa igual, aí é o filho e a geração vem vindo. É preciso cuidar de tudo isso, irmãos. É preciso cuidar de tudo isso. Vai na presença do rei. Não sai da presença do rei. Ele vai falar para nós. Ele vai falar para nós. Uma segunda situação do efeito do trauma. Dificuldade para realizar atividades normais. O que é isso? Às vezes, você fala assim, ó, eu não vou, sei lá, o que é uma coisa normal? Não vou convidar alguém para vir na minha casa, porque ou a minha casa está feia, ou está desarrumada, sei lá, ou a casa do outro é melhor, ou a comida vai, sei lá, gente, uma coisa assim, coisa corriqueira do dia a dia. Não é que você não sabe, você tem medo, você está vivendo sob o trauma, talvez de alguém ter dito, você não presta para nada mesmo, não sabe nem fritar ovo. Fritar ovo aí, irmãos, para você ver como tem técnica para fritar ovo. Tem ou não tem, irmãs? Tem técnica para fritar ovo, gente. Não é assim, chega lá, pá, quebra e sai o ovo bonitão. Tem técnica. Aí você fala, mas eu fiz isso a vida inteira e deu certo. Tudo bem, eu também fiz e deu errado muitas vezes e deu certo muitas vezes. Mas se tem uma outra pessoa olhando você fritar o ovo, ferrou o pau da barraca. Você não consegue fritar o ovo. Por quê? Mas eu fiz isso a vida inteira. Mas por quê? Está sob o olhar de alguém que te julga. E aí você, volta a fita. Não é que te julga, você acha, você imagina que a pessoa está em julgamento, mas não está. Porque o trauma é seu, o complexo é seu, a dificuldade de praticar alguma coisa é tua, não é do outro. Mas a gente acha que somos nós os deficitários, né? Tendências paranoicas. Nossa, que nomão é esse? Tendências paranoicas, vou até ler. É uma pessoa que traumatiza qualquer situação e se torna, muitas vezes, o ambiente pesado, negativo. E olha sempre assim, fulano estava olhando para mim daquele jeito de novo. Que jeito? Você não viu? Você não prestou atenção? Atitudes paranoicas. É isso. Você está vendo coisa que só o seu cérebro vê. Ninguém está vendo. É só você que está vendo. Ou sentindo, né? Às vezes a gente não vê, a gente sente. Depressão, irmãos. Às vezes você entra numa depressão tão grande pelo estado de traumas que você passou. E se eu ficar aqui falando o dia todo, eu vou arrumar assunto para o dia todo. Os traumas, irmãos, eles são tratáveis. Então, veja só. A minha profissão faz isso. Ela escuta aquilo que você não tem coragem de falar lá em casa. Porque
a nossa família é o lugar de maiores traumas da nossa vida. Eu sou líder de casais, irmãos. Eu cuido de famílias. E eu sei do que eu estou te falando. Eu também tenho uma. Eu também fiz parte da minha família Célula Amor, né? Eu sei do que eu estou falando. Eu sou filha de pais separados. Amo meus pais. Meu pai já faleceu. Minha mãe não, glória a Deus. Mas eu passei por muitos traumas dentro da minha casa. Nossa, o que será que aconteceu? Abusos? Não, irmãos, não precisa ter abuso físico, não. Abuso de boca, às vezes. Verbal. Verbal. E o verbal, quando você fala as coisas, é pior do que você tocar. Porque ele fica ressoando no seu ouvido. Vida inteira ele fica ressoando no seu ouvido. Por isso que nós temos que ir aonde de novo? Lembra de Mefibosete? Onde eu vou? Onde eu vou? Vou ouvir o que o rei tem para me falar. Caramba, o que eles estão falando para mim não está correto. Eu vou ouvir o rei. E se o rei tiver que falar a mesma coisa que a família está falando, então nós vamos ouvir. Mas é necessário, irmãos, fazer exames dentro de nós para saber por que nós estamos com tanta dificuldade com algumas coisas. Vem os traumas lá de trás, né? Então, muitas vezes, a gente pensa assim, ó, mas dá para superar? Dá para superar. Mefibosete superou, indo na presença do rei Davi. José recuperou, indo na presença de quem, irmãos? O tempo todo escravo de Deus. Só que assim, irmãos, eu tenho que ter muito cuidado com essa citação, porque senão tudo vira assim. Olha, eu tenho uma paciente que ela fala assim, nem dá para eu falar com meu marido, porque tudo ele fala assim, ó, vai orar então. Vai orar então. Vai orar então. Vocês acham que essa mulher quer ouvir isso do marido dela? Sejam honestos, irmãos. Irmãs, vocês que falam mais como eu. É isso que você quer ouvir? Não. Você quer ser ouvida. Porque você vai aos pés do Pai. Você ora, você jejua. Mas às vezes você quer que alguém chegue e fale assim, ó, vem cá, deixa eu te dar um abraço de urso. O Espírito Santo faz isso com a gente todo dia, irmãos, mas o reconhecimento da pessoa que você convive é outra coisa. É outra coisa. É gostoso você molhar o pé do pai com a sua lágrima? É, mas molhar o ombro da pessoa que você ama é muito bom. Não é? Lá tem traumas, onde você quer tirar tudo isso de dentro de você. Então, nós para poder centralizar a nossa vida em coisa boa, nós precisamos sair do passado, irmãos. Só que também vou te alertar numa situação. Todo mundo fala assim, ó, apaga o seu passado e vamos viver um futuro próspero. De jeito nenhum. A gente não vive desenho animado que passa borracha e tira. Viveu, irmãos, está vivido. Viveu, está vivido. Não dá para apagar o passado. A gente deixa o passado lá, como um grande professor, como um grande exemplo, para você não fazer de novo. Mas não dá para apagar passado. Se alguém, um profissional diz para você, vem aqui que nós vamos apagar esse passado, ele está mentindo para você. O passado não se apaga. Eu tenho certeza para você que Mefibosete nunca esqueceu, com 5 aninhos já, do tombo que ele levou do colo da babá. E quebrou 2 pernas e ficou com as 2 pernas quebradas.
Eu garanto para você, que eu tenho certeza disso, que José, quando ele viu os irmãos, ele ansiou e teve vontade de mandar decapitar todos eles, mas ele não fez. É o ressentimento. Ele voltou nele, ele se lembrou quem sustentou ele na prisão o tempo todo, quem sustentou ele o tempo todo, era Deus, era Deus, era Deus, e Deus não disse para eu me vingar de ninguém. Ele pode fazer o que ele quiser, eu não. Eu entrego para ele, e ele vai fazer a vingança que ele quiser, mas eu não. Eu não faço vinganças, porque eu tenho um rei aonde eu coloco minhas dores, meus traumas. Porque, irmãos, não existe um ser vivente que não passou por traumas ou não vai passar por traumas. Faz parte do pacote de ser humano. Animais também passam. Deixa um cachorro preso, irmãos, quando você vai pegar ele, o que eles fazem, né? Os cuidadores de animais, vai devagarinho, vai levando um alimentozinho, vai devagar, põe luva, depois aí tira a luva, deixa o animal chegar perto. Olha, irmãos, tratamento de trauma é processo, não é de hoje para amanhã, leva tempo. Porque você tem que analisar, você tem que organizar o seu pensamento e sair daquela dor do trauma, para não doer mais quando você fala. Uma outra realidade também dentro do consultório é o seguinte, nós temos que falar sobre isso. Já passou meses, a pessoa está lá e fala, eu não consigo falar sobre isso. Por quê, irmãos? Tem medo de falar do trauma, tem medo de reviver outra vez, mas é ali que está o remédio. O remédio não é o Rivotril, sinto muito, Rivotril não cura trauma, Rivotril não cura transtorno de pânico, o Rivotril só te acalma. Ele não tem esse poder, porque traumas psíquicos estão aqui, e um vidro de Rivotril não faz isso. E eu não tenho medo de falar isso, irmãos. Porque eu sei muito bem, todas as pessoas que eu já cuidei de transtorno de pânico, elas podem tomar sim, no momento certinho lá que o médico mandou. Saiu daquele momento, agora vamos caminhar sabendo, puxa, eu passei por traumas profundos, eu passei por isso e aquilo, mas não consegui, eu estou conseguindo me reerguer. E às vezes a gente se reergue a vida toda, para poder se encontrar outra vez. E uma questão muito séria, né, irmãos? É o perdão. Sem perdão, não cura trauma. Porque a gente remete os nossos traumas vividos ao pai, à mãe, ao irmão, ao namorado, ao marido, ao patrão, a um amigo lá distante que você nunca mais viu. Você se remete a um monte de pessoas. E você vira o quê? A vitiminha. Não, irmãos. O assunto de traumas não é com as pessoas, é com você. Se perdoar e perdoar o outro. É pior do que qualquer coisa, liberar o perdão para quem te traumatizou, ou para você mesmo, porque às vezes, irmãos, nós cometemos os traumas, nós criamos os traumas para nós, e vivemos com ele. Puxa vida, se eu soubesse eu não tinha feito isso, nossa, eu lembro daquele dia, acorda pensando e perde noites, pensando naquela dorzinha lá. Irmãos, eu não sou diferente de você, porque eu também faço isso. E luto feito uma louca para tirar traumas da minha vida. Eu acho que você já deve ter ouvido uma palavra, resiliência. Resiliência é você se fortalecer em cima de uma crise, se fortalecer em cima de uma dor, se fortalecer em cima de um trauma. Pessoas com resiliência, elas ficam mais fortalecidas.
não é qualquer coisa que abala uma pessoa com resiliência. A resiliência é o reviver novamente e saber viver em cima de dores que você sofreu, em cima de abusos que você passou, em cima de fome que você passou, em cima de frio que você passou, em cima de credores na sua porta que você passou ou passa hoje. Resiliência. O que é resiliência? Vamos voltar para a palavra, né? Resiliência é o quê? Eu vou ficar porque o meu Deus disse que vai mudar. Só que como a gente tem falado tanto, que eu tenho ouvido tanto falar, né? Você precisa estar junto. Se você não estiver, se eu não estiver na presença, não vai dar certo. Não vai dar certo isso. Porque se eu não conheço o rei, como é que eu posso ir lá no pé dele? Eu não posso ir. Eu só posso ir quando realmente eu fizer como Mefibosete. Quando eu fizer como José. Eu vou lá porque ele disse que vai valer a pena, que eu vou mudar. Que vão mudar o procedimento que eu estou vivendo hoje. É muito sério isso tudo, sabe, irmãos? É muito sério. Eu já passei por traumas muito grandes, emocionais e psíquicos, tal, e eu também precisei ir para um psicólogo, irmãos. E lá era o lugar onde eu chorava pra caramba, porque todo mundo acha que você é muito forte, né? Não é não, não é não, ó, se eu abrir aqui, ó, eu vou abrindo meu casaco, eu vou abrindo, tem corpo aqui dentro. Porque tem uma vida boa, você não sabe, você não vive na casa da pessoa. Então, irmãos, existem coisas que você fala assim, mas na vida dela é diferente da minha, claro, né? O que ela sente é dela, o que você sente é seu. Então, irmãos, quando a gente passa testemunhos nossos, é bom, né? É bom isso. O último trauma que eu passei, irmãos, foi quando eu perdi a minha comunidade. Eu não queria nem falar dela. E eu vou falar disso aqui só para explicar uma coisa que eu vou falar agora. Quando você não consegue falar de uma coisa, escreve. Escreve. Eu não sei escrever, mas não precisa dar para ninguém ler. Você lê depois. Hoje eu estou escrevendo um livro sobre as minhas experiências na comunidade, onde, com toda sinceridade, irmãos, eu nunca queria ter saído. Eu amava aquele trabalho. Eu amava ser a sargento de saia, que nem eu escutava. Por quê? Porque eu sabia que lá tinham pessoas que precisavam desse Deus, precisavam de cura, precisavam sair dos traumas, precisavam, mas não deu certo. Falimos. A crise veio e nos pegou de calça curta. 4.000 reais de aluguel daquele lugar, não deu para sustentar, porque era de primeira. Eles tinham terapia todo dia, eles tinham bons alimentos todo dia, tinha pregação todo dia, tinha vida, e eu amava tudo aquilo. Como perder aquele lugar? Será que a culpa foi minha? Será que a culpa foi do meu sócio? Irmãos, vocês não sabem o que eu passei por 2 anos. Depois, eu fui para a terapia, viu, irmãos? Eu sou uma terapeuta. Eu fui para a terapia e lá eu descobri que a culpa não era minha, que a culpa não era de ninguém. Era uma crise e tivemos que fechar. Mas eu tenho amizade e contato pelo meu celular com um monte de gente que está de pé sem a droga. E eu me seguro aqui.
Deus, muito obrigada. Eles ligam para mim quando eles estão fazendo aniversário de recuperação. Oi, doutora. É por isso que me chamam de doutora, viu? Né, Dani? Eles podem. É um respeito. Olha, eu estou ligando para a senhora porque eu estou com mais um ano que estou limpo. Mais um ano, mais um ano. Gente, isso para mim não tem preço. Eu viveria tudo igualzinho. Ou melhor até. De novo. Mas é uma dor, irmãos, terrível. Ouvir e presenciar a dor do outro, o trauma do outro, as vivências do outro. E eu estou escrevendo o meu livro em cima disso, e eu melhorei, eu descobri o lado positivo de 7 anos me dedicando ali. Foi muito bom. É muito bom. Por isso, você tem alguma coisa que você não consegue declarar? Escreve. Escreve, guarda, lê de novo, vê depois. Isto é técnica para tratamento de traumas. Não precisa ter palavra bonita, irmãos. É escrever a sua experiência, aquilo que está te doendo. É maravilhoso fazer isso. E aí, irmãos, é olhar para isso aqui, olha. Na palavra de Deus, em Filipenses 3, 13 e 14, diz isso aqui. Você já conhece muito bem. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Qual é o meu alvo? O meu alvo é estar com o meu Senhor. O meu alvo é obedecer o meu Senhor. O meu alvo é falar assim, Pai, ó irmãos, às vezes acontece isso comigo. Pai, Espírito Santo, o pensamento está voltando. Me ajuda, para ele. Irmãos, presta atenção, eu estou te dando uma técnica, 2, 3, quantas for preciso. O pensamento está voltando, respira. Em nome de Jesus, pensamento, vai embora, porque eu não quero mais você. E vai repetindo. E o pensamento vai, irmãos. O pensamento, ele tem que ser submisso a você, porque você pensa o que você quer, né? O nosso pensamento é autônomo, ele vai. E você tem que saber pará-lo. Ver as coisas num trauma com bons olhos é esquisito, né? Parece masoquismo, mas não é não. É cura. É tratamento. E um dia você pode chegar e falar, olha irmãos, eu não conseguia falar sobre isso, mas hoje eu posso falar. Tem cicatriz, mas não dói mais. Como eu estou falando aqui para você. Eu dou glória a Deus, meu livro está quase pronto, ele só precisa sair do forninho e ir para a editora. Mas isso foi de grande ajuda para mim no meu trauma. De ter perdido aquele bem. Porque eu sempre falo, né, irmãos, o meu nome é Silmara Aparecida Trindade, Paludete Projeto. Eu sou louca por projetos. E eu perdi o projeto maior da minha vida, eu não acreditava nisso. E eu sofri muito. E hoje eu posso falar aqui para você, porque não está doendo mais. Eu estou vendo os lados positivos e não os lados negativos. E assim a vida vai passando. Só para encerrar, eu quero falar só uma frasezinha aqui para você, de Mike Town. Quem é esse cara? Já morreu, irmãos, faz muitos anos. É um pseudônimo, né? Não é o nome dele. Ele tem um nome grande assim, mas esse nome dele aqui é fantasia. Ele disse assim, olha, há muito tempo atrás. Ele é um humorista dos anos de 1907, 1807, uma coisa assim. Então, ele já morreu, né, irmãos? Olha, presta atenção. Põe aí na sua cabeça, põe aí nos seus dias. Não há tempo, tão breve é a vida, para discussões, desculpas,
ressentimentos, prestações de conta. Só há tempo para amar. E apenas um instante, por assim dizer, para isso. Só um momento para amar. Eu achei lindo isso. Irmãos, não há tempo, porque a vida é breve. Você está vendo como a vida é breve. Já estamos em agosto, eu achei que ia demorar tanto. E sabe o que isso aqui me remete? Só há tempo para amar. Porque tudo vai passar e o que é que vai ficar, irmãos? O amor. O amor genuíno de Deus. Que se tiver que arrancar 2 pernas ou quebrar 2 pernas para depois de anos restituir de volta, mesmo que ele tenha morrido tragicamente, Mefibosete conseguiu. E eu creio em nome de Jesus, eu creio que Deus tinha um plano, um propósito para tudo isso. Em 2021, nós falaríamos de Mefibosete na presença do rei Davi. Eu me emociono com essas coisas, irmãos, porque para Deus, 17 anos preso, 40 no deserto, não sei o que lá, é nada para Ele. E nós passamos uma vida perdida, irmãos, em coisas que falaram para nós, em coisas que fizeram para nós. E não esquece, nós fizemos para eles. Nós traumatizamos alguém na nossa vida, eu tenho certeza disso. A gente não é tão bonzinho assim. Mas a gente acha que é sempre o outro que fez para nós. Não há tempo, viu, irmãos? O tempo é breve, a vida é breve. Vamos amar. Vamos liberar o perdão. Não tenha medo de se expressar para os seus filhos, dizer que ama. Mas não aquele amor todo dia, não. Um dia lá, sabe, olhar assim e falar assim, nossa, eu amo você, sabia? Ele vai entender, ela vai entender. O amor de todo dia, não. É um dia lá que você sente aquele negócio. Fala. Sua mãe, seu pai, seu amigo, sua amiga. Né? Não usa rede social não, irmãos. E se usar, usa a particular. Ninguém precisa saber das suas coisas. Não sou muito afim da rede social não, irmãos. Ninguém tem que saber da minha vida. E às vezes eu vou lá só porque, ai meu Deus, deixa eu pôr lá, né? Senão vão achar que eu não estou presente. Estou sim, eu já fui lá no particular da pessoa, já conversei com ela lá no particular. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, gente. É porque eu quero que façam isso para mim. E se eu quero que façam para mim, os outros vão querer que façam para ele. O particular, irmãos, é ali, ó, é a intimidade, né, fofo? É o tete a tete. É falar assim, fulano, eu sei do que você está passando. Ou melhor, eu nem sei do que você está passando, porque eu nunca vivi isso. Mas conta comigo, eu estou aqui, em particular com você. Não é na rede social. Mas, irmãos, fecha aspas, passa a régua, porque isso é a Silmara que pensa assim. Você pode pensar do jeito que você quiser e usar quando você quiser a rede social. Eu penso que nós estamos necessitando, nesse momento, de curar os nossos traumas, de saber que tem pessoas, no particular, que se preocupam comigo, que eu me preocupo com pessoas no seu particular, que eu sei o trauma que aquela pessoa já viveu ou vive, eu sei as dores que aquela pessoa está vivendo, eu sei, ou porque eu vivi, ou porque eu não quero viver aquilo que a pessoa está vivendo. Mas, quanta falha a gente tem a começar de mim, a gente deixa a presença por último. Nada deu certo, já falou-se tanto isso aqui, tanto pastor já falou isso aqui.
E aí, irmãos, a gente olha para tudo isso e percebe o quão bom é o Senhor na nossa vida. Ele ainda cuida de nós, porque estamos aqui. E quem partiu, partiu com permissão dele. Ele cuidou de outra forma. Eu não sei se eu atingi aquilo que o Espírito Santo queria que eu passasse, mas acho que sim, porque eu pedi para ele falar pela minha boca, porque eu só ia falar como uma psicóloga. E ele é que ia trazer aquilo que a igreja precisa, porque eu sou a igreja do Senhor Jesus também. E eu preciso disso. Amém? Deus abençoe a todos. Paro aqui, Dani? Pode fechar? Irmãos, vamos encerrar então. Vamos ficar de pé. Cada um no seu quadradinho, né? Agora a gente tem que ficar cada um no seu quadradinho mesmo. Irmãos, eu não sei se avisaram vocês, mas eu tenho sempre essa preocupação de falar em público. Ainda estamos em pandemia, tá? Não saímos dela não, tá? Vacinado ou não vacinado, ainda estamos em pandemia. Países que não estavam mais usando máscara, voltaram a usar máscara. Que tem que ser exterminado de tudo, irmãos. E vai demorar um pouquinho. Por isso, não fica traumatizado com a sua máscara não, tá? Ela é tratamento, ela é segurança para nós. Faz isso e tudo vai ficar bom. E não esquece, eu não tenho tempo para viver com ressentimentos. Quando eu olho para Ele, sei que Ele me ama. Amém, irmãos? Vamos orar ao Pai. Pai, Pai, eu te agradeço muito, Espírito Santo. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, Pai, eu agradeço, eu sou grata por essa igreja, Pai. Eu sou grata por essa casa, Pai. Eu sou grata pela palavra que tem aqui, eu sou grata pelos irmãos que estão aqui, ou que não estão também. Eu sou grata a Ti, pelos meus pastores. Eu sou grata a Ti, Senhor, pelos amigos que esta casa me fez. Eu sou grata a Ti, Senhor, meu Deus, pelos traumas que estão sendo curados. Eu tenho felicidade em mim, Senhor, de saber que o Senhor falou pela minha boca e eu ouvi para mim. E que não seja apenas uma palavra de domingo, mas que seja uma palavra de cura para mim e para a nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, passa como um vento muito forte e movimenta tudo aquilo que está parado no trauma e traz vida, e vida com abundância, e traz paz, aquela que excede todo entendimento humano, e traz cura de alegria, gozo, plenitude do Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Que todos nós, irmãos, possamos ir para as nossas casas, abençoados na paz, abençoados no Espírito, abençoados, irmãos, do alto da cabeça à planta dos pés. Que nada falte para nós o entendimento, que nada falte para nós na sabedoria, que nada falte para nós a presença do Deus Altíssimo. Vá em paz e que o Senhor nos acompanhe no nome de Jesus. Amém? Seja abençoado.